Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas com mais um bate-papo de criança. Se seu olhar muda, tudo muda. Hoje teremos a segunda parte do episódio dos cuidados das religiões de matrizes africanas, que realmente está excepcional. Eu gostaria que vocês escutassem com muita atenção e muito carinho Amparo e Valdíria, e eles têm muito a ensinar para a gente. Ademir Amparo é pai de Bela Mavuzzi e João Aiodeli, Ebomi do Terreiro do Cobre, graduado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, especialista em História e Cultura Afro-Brasileira, mestre em Gestão do Conhecimento pela UNEB. Valdíria Lopes, ela é pedagoga, especialista em metodologia dos estudos africanos e afro-brasileiro, ativista das questões raciais e de gênero. Ayadagan do terreiro Eleelpo Olo Ogumejé. Vamos lá, continuar esse super bate-papo. É verdade, Cláudia. A gente vai lá dar uma olhada quando as pessoas falam da África, né? Como se fosse um lugar, é um único lugar. Mas a gente esquece que são 54 países, com línguas diferentes, costumes diferentes, inclusive etnias diferentes. E aí você vem com os ingleses, os holandeses, os belgas, os franceses, os espanhóis, os portugueses, e eles vão lá e dividem. Ó, você fica com essa parte, eu fico com essa parte, eu fico com essa parte. E vai colonizar. E quando chega lá, você vê que os holandeses, a maioria é protestante, e aí vem os portugueses, e eles vêm lá e colocam, bom, o que vocês cultuam aqui, isso não tem valor. Então vamos impor primeiro Deus, né? Vamos impor primeiro Deus. As pessoas falam muito desse politeísmo na África, mas na verdade quando a gente fala de orixás, voduns, de inquices, mas você tem Nzambi, você tem Olodumare, você tem Maulissá, você tem um Deus supremo, criador. Então a crença é um Deus só. Mas aí vem o seguinte, vamos impor. E você impõe, daí você também, por uma questão de um negócio, né? Você escraviza as pessoas. Então tem um genocídio que às vezes não é muito falado na história, mas o rei Filipe I, né? O rei dos Pacongos, ele foi convertido ao cristianismo e ele matou muito mais gente, até que se pensa de algumas guerras aí, porque ele queria impor o cristianismo. E aí você vem, o negro não tem alma, né? O negro não tem alma. Então ele só passa a existir a partir do momento que ele aceita o Deus cristão. E aí você veja o seguinte, você passa na árvore do esquecimento, entra no navio, mas você chega aqui e remonta tudo. Olha que inteligência magnífica, né? Você remonta tudo. Onde você tem o candomblé, que é só no Brasil. Mas você veja o seguinte, que também chegam lá os jesuítas, né? Eles chegam lá na África, e eu tive a oportunidade de ir em Angola com a Ana, e é interessante, quando eu cheguei lá no Museu da Escravatura, em que eu vi os instrumentos tanto para capturar como para castigar. E depois aí veio alguém me mostrou que tinha assim, tipo um coxo, onde um era para água, outro para arroz. Aí eu não suportei. Eu chorei muito, porque, e de imaginar, quando eu me senti ali, eu digo, poxa, como é que pode? A gente vai achar a explicação para alguém pegar o outro assim, fazer uma família inteira, você ter foto da família inteira lá mostrando, palmatória, a palmatória vem de lá, viu? Pega a palmatória, um chicote e tudo, os grilhões, dali tinha esse museu onde tinha uma casa assim grande, onde ficavam, dali é que eles pegavam um barco menor para ir para o navio, para os navios para ser distribuído por aqui, quer dizer, as mercadorias serem distribuídas, né? Então você vê o seguinte, que eles entram, é como no Brasil, descobrimento do Brasil, os índios que estavam aqui também foram dizimados,
Nós vivemos esse preconceito com os índios, vivemos esse preconceito também hoje com os negros. Agora mesmo aí, ó, a gente está vendo que a FUNAI passou para os estados, né, a regulamentação dessas áreas indígenas. Então, são eles que vão fazer o estado. Claro, no estado onde você tem uma hegemonia, né, branca, e você tem também os latifundiários, é claro que vai ser para a família de quem tem. Mas aí quando a gente vem falar desse preconceito do negro, aí você vem, atravessa tudo isso, esse mar todo, esse Atlântico, porque quando você vai de avião daqui para lá, são 6 horas, não só terra e mar. Mas agora imagine você passar 1 mês, 2 meses num navio, né, nas piores condições, e quando você chegar aqui ainda vai olhar as pessoas, olhar assim o dente, deixa eu ver, olha o dente, olha tudo, onde você é uma coisa, você é um objeto, você pertence ao outro. Diz assim, pronto, eu quero esse, você entrou no mercado. E daí, isso tudo tem uma continuidade, né? Você tem 300 anos aí de escravidão. E o Brasil, um dos últimos, né, a ter a libertação do escravo. Aí você vê 13 de maio de 1888. Aí você chega em 1888, Princesa Isabel, com certeza foi com pressão, não foi? Ela quis, vou libertar os negros. Mas aí você vê o seguinte, não é diferente dos Estados Unidos, porque aqui, quando você tem a libertação dos escravos, e agora vocês vão para onde? Porque ainda existem assim, no Brasil, as fazendas, que as pessoas o seguinte, elas trabalham na fazenda, e você vê o seguinte, que não mudou muito, porque quando os escravos foram libertados, eles saíram. Tá bom. Então vocês são livres. Ou então, permanece para trabalhar. Então existe fazenda que eu conheci aqui no sul da Bahia, onde tem as casas, que é da fazenda, o mercado, que também é do fazendeiro. Então o que eles fazem? Eles trabalham, moram ali, na casa que é do fazendeiro, e consomem também do mercado que é dele, do fazendeiro também. O que vai acontecer? Ele vai ter sempre dívida e vai permanecer ali uma vida inteira, criar filhos, netos, permanecer ali. Então o sistema não mudou muito. Ou então, os que foram para as comunidades, morar ali, né? Nos puxadinhos, né? Nos puxadinhos, todo mundo ali juntinho, e é um aquilombamento, todo mundo juntinho, entendeu? E a gente tem que ter essa consciência. Mas só que esse preconceito, ele atravessou os mares e foi atravessando também os séculos. E hoje nós estamos vivendo o seguinte, todos que lideraram, né? A vida foi ceifada. Você olha aí, Zumbi, né? E ainda pega a cabeça para mostrar que é o prêmio, né? Zumbi. E aí você vem tantos... Aí depois você passa por Martin Luther King, Malcolm X. Mas aí o que acontece? De tanto vir, chega um ponto que você acha que é normal. O pior é esse. Você acha que é normal esse preconceito. Você chega um ponto e você chegar para ter passar por uma abordagem policial, onde aquele que está empoderado pelo Estado, negro também, que é a pior parte, vem, te coloca no chão, ou então na parede, e já vem qualquer coisa, desacata a autoridade, que quer, inclusive, te algemar, ou então te perguntar, como já foi perguntado para mim no Costa Azul, negão, esse carro bonito é seu mesmo? Olha no documento. Né? Você dá aquele sorriso, aí quando você dá um sorriso no documento, você está brincando comigo? Não, estou falando sério, você perguntou, você pode verificar no documento a propriedade de quem é. Então, você vê que atravessa, ainda vem nas escolas, que ainda tem uma estrutura, né, cristã ou neopentecostal, e que aí não tem muitos espaços para nós que somos de religião de matriz africana, né, para as crianças. E aí eu falo o seguinte, que de alguma forma nós fomos atravessando, a gente foi se acostumando com isso. Aí achar que é normal, você chegar eu falo de outro caso, que eu cheguei na C&A, no antigo Iguatemi, e fui comprar, eles me deram o cartão da C&A, eu fui comprar. Quando chega lá,
Aí o próprio caixa disse, não, espera aí que nós vamos falar com a gerente. Passa, depois a gerente vem e pergunta se o cartão é meu e se eu realmente ia comprar aquela. Eu digo, olha, o cartão é de você. Você não limite tanto, eu estou comprando metade mais um pouco. Qual o problema? Ah, porque não sei o quê. As coisas que você estava pensando que era preconceito. Aí eu cheguei e disse, olha, vamos fazer aqui o seguinte. Fecha essa porta aqui, né? Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte. Eu não quero mais comprar no cartão de vocês, não. Quebrei o cartão. E depois que quebrei o cartão, eu disse a eles, eu vou pagar à vista. Ah, mas eu disse, não, a gente faz questão do seu cartão. Eu não quero o cartão de vocês. Eu vou pagar à vista. Mas aí a gente vem, fala de preconceito, que é um absurdo, é doente, mas de alguma forma eu tive essa atitude. Mas eu não saí menos ferido. Eu saí dali ferido. Tá? E hoje eu falo assim desse cuidado com meus filhos, porque eu já não quero que ele passe por algumas coisas que eu passei. Por morar em Piatã, vem alguém fazer um serviço, depois diz assim, olha, e aí, o patrão está aí. Aí eu, às vezes, eu digo assim, não, olha, ele não chegou não, mas eu posso ver com você, resolvo aqui com você. Então, achar que eu não posso morar em Piatã, em uma casa em Piatã. Então, a gente passa o seguinte, na atualidade a gente passa por isso. Por isso que eu falo dessa questão de afirmação, da questão dos meus filhos também já está ali se conscientizando para não permitir, que eles naturalizem esse preconceito. Nós estamos vivendo agora um momento em que, de tantos absurdos, tantos que morreram, tantos que morrem no Brasil, e tantos no mundo afora. Mas George Floyd foi uma coisa escancarada, né? Alguém gravando lá um tempo, e aí eu digo o seguinte, que, na verdade, ele veio ressuscitar Zumbi, Luther King, Malcolm X e tantos outros que lutaram e deram a vida, né? Deram a vida para que a gente diminuísse, para que a gente acabe com esse preconceito. E a gente vai um pouco para as cotas. Você imagina, né, que muita gente que entrou logo primeiro nas cotas, a gente fala da UNEB, que essas pessoas não que passaram, até os próprios alunos olhando assim, né, o cotista. Imagina na Universidade Federal, né, olha assim também os cotistas. Então, para a gente ver que esse preconceito, ele está longe, porque é o seguinte, é dentro de cada um que reside. E isso forma uma estrutura. E outra coisa, esse racismo, ele torna-se um grande negócio para os racistas, porque é privilégio. Tem muita gente, tem muito racista que ganha com isso. Ele não admite, mas ele ganha com isso. Ele ganha com isso. Ele ganha com roupa, às vezes o seguinte, tá bom na novela, Globo, aí põe lá, vamos botar, ó, tem 10 atores brancos, vou botar um negro, mas eu vou ter o quê? Audiência, eu vou ganhar. Eu vou chegar ali, tem uma loja vendo, vou fazer uma propaganda, boto um, mesmo que eu seja racista, mas eu vou ganhar com racismo. Então é isso que a gente tem que ter. Claramente nós vimos aí a Riachuelo, que é racista, tá? Mas aí, de qualquer forma, a gente vê o seguinte, que as pessoas continuem, não tem o quê? Não tem, hoje, também os veículos não abrem, nós não temos espaços, né? Não temos espaços assim, na mídia para que a gente possa também estar gritando, falando, mas enquanto isso, esse preconceito, ele está matando nas comunidades, aqui nas comunidades, está tendo muitos jovens que estão entrando em depressão. Nós tivemos, que eu posso dizer da minha filha, eu passei por muitas situações, não foi fácil ela ser iniciada, estar no Salesiano, que é uma escola que é católica, ela ser iniciada e passar por isso, ter que cobrir a cabeça, ter que estar de branco, né? Isso a gente está falando da questão de religião, mas a gente vem falar também da questão
da própria cor da pele, né? Dos nossos costumes. Mas aí tem muita gente que hoje vive de tudo isso. O carnaval, olha a indústria aí. Muita gente que está ali é racista, mas tem o bloco que bota o tema lá, ó, o negro, e ganha com isso. Você olha também nas cozinhas, tem muita gente que é dono de restaurante que ganha. E aí a gente tem que sair. Eu acho que a grande questão, eu acho que o que vai mudar tudo isso é a educação. Eu acredito, Cláudio, acredito, Valgíria, acredito, Luísa, Alex, a educação é que vai transformar tudo isso. Então, nós não podemos nos acostumar, entendeu? Com todas essas diferenças, toda a exclusão. Sim, eu estava vendo aqui, eu queria descrever para quem vai ouvir a gente, porque a gente faz esse bate-papo à distância, né, como tudo está sendo feito à distância agora, a gente faz esse bate-papo à distância, se vendo, né, no bate-papo, apesar do podcast ser só ouvir, né, uma espécie de programa de rádio, a lá antiga, né, as pessoas vão ouvir a gente. Então, eu queria descrever que no momento que Amparo estava falando da forma mais empolgada e emotiva, né, sobre essa questão do racismo, o filho dele veio cuidar dele aqui, né, abraçou ele, beijou ele e ficou abraçado com ele enquanto ele falava dessa forma tão verdadeira e emotiva sobre, né, o que é o racismo e sobre como o racismo mata as pessoas. Então, eu queria registrar isso, já que a gente está falando de cuidado, né, vamos, infelizmente, já chegando, né, à nossa finalização desse bate-papo tão bacana, né, mas a questão do cuidado que eles disseram, para mim, ficou ver, né, no bate-papo agora, esse cuidado que o filho dele teve com ele na hora que viu a emoção do pai falar sobre uma coisa tão difícil, e que eu acho que é impossível uma criança entender alguma coisa sobre isso. Eu acho que é impossível para um ser humano, como diz Valdíria, que é ser humano, entender, né, o que é isso, né, quanto mais para uma criança, né, é muito prejudicial, é muito desestruturante, é muito humilhante, é muito desumano, né, isso, do racismo, do que vocês estão falando, que vocês estão contando, mas a tradição, e por isso que o bate-papo de criança quer escutar mais sobre as tradições, sobre as transmissões, que isso é o que fortalece, isso é a resistência que vai fortalecer, né, a cada um de nós, e essas crianças, né, que a gente possa sensibilizar esses outros cuidadores para que elas possam viver num mundo um pouquinho melhor do que o nosso, né? Um pouquinho que seja, já vai ser de bom tamanho, né? Eu pediria a vocês, se vocês quisessem finalizar, a palavra está com vocês, e já agradeço muito, 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 muito vocês dois aqui com a gente hoje. Eu quero só lembrar que não só a nossa cultura, não só nossos fazeres, nossos saberes que ajudam essas crianças, mas pessoas como você, Cláudia, instituto como você é muito importante, porque essa questão do racismo nas crianças é muito perverso. Então, a gente precisa de profissionais. Às vezes, o pai, a mãe não dá conta. Com todo esse legado nosso, que nós temos, esse legado ainda fica pouco. A gente precisa do psicólogo, do analista, a gente precisa de espaço como o Instituto Viva Infância, para dar esse suporte, para ajudar a gente. Então, assim, o papel do Instituto, o seu papel é muito importante. Nós precisamos de mais pessoas, de mais instituto como o seu, para ajudar as crianças a superar essa perversidade.
Então, eu quero dizer que o seu trabalho é muito importante. Nós já tivemos você estava falando aí, Babá, e eu me lembrando que nós trabalhamos juntos, e foi muito importante. Cláudia, assim, ela me ajudou, me deu muita visão. Nós sentamos e eu dei alguns pitacos no projeto, e na hora ela veio aqui, você vai assinar também. Eu disse, eu? Aí digo, mas eu, Cláudia, eu não tinha feito universidade ainda, eu estava fazendo o meu ensino médio, não sei o quê, e na minha cabeça, só quem podia assinar aquele documento feito por doutora Cláudia era a Cláudia. Ela disse, não, você é coautora, você vai assinar também. E em uma de nossas saídas, nós fomos visitar uma creche, eu fui com ela, e a diretora lá, uma louca aloprada, quando Cláudia chegou, ela deixou a Cláudia entrar e disse a mim, você é o quê? Você não. Você lembra, Cláudia? Dessa coisa? Cláudia entrou, e quando eu fui entrar, ela disse, você não. Aí Cláudia disse, ela não, por quê? Ela é minha amiga, ela também é responsável pelo projeto. Desculpe, não sei o quê. Então a gente passa por essas Não, coisas, né? Eu falei assim, ela é coordenadora do projeto, eu sou só psicóloga. Então eu me lembro. Ela ficou assim, ela ficou estatalada, porque Cláudia passou e na meia hora ela deixou passar, entendeu? Então, assim, a gente precisa de pessoas como você, né? Que independe de ver as pessoas quanto ser humano, toma conta de nossas crianças. Eu, quando eu vejo o programa de Luciano Huck de domingo, eu digo, ai, meu Deus, nem para Luciano, Instituto Infância, para dar esse suporte, para melhorar a estrutura, para que a gente possa ajudar essas crianças nesse coisa, porque muita desses genocídios, muito dessas crianças com depressão, muitas crianças tirando a vida, adolescente. Essa semana mesmo eu tive a notícia de um sobrinho de uma pessoa, 13 anos de idade, e se matou. Eu fiquei assim, sabe? Porque é muito difícil. A gente precisa dessa assistência que o Instituto Infância dá. A gente precisa conversar mais sobre isso, falar sobre isso. Então, eu quero agradecer a você, agradecer aquelas homens e mulheres que vieram naquele navio, porque eu me considero uma daquelas mulheres que vieram naquele navio. Eu sou uma negreira, né? E agradecer aquelas pessoas e pedir aos orixás, aos inquistas, aos mundus, que me fortaleça, continue me dando essa energia, para que a gente possa honrar aquele sangue que foi derramado e garantir dias melhores para nossas crianças, dando força às nossas crianças. As crianças precisam parar de ver preconceito, de ver homofobia, de ver assassinato, de ver roubo, de ver desvio de verba. As crianças precisam ter referências boas, né, para que a gente tenha um mundo melhor. E o Instituto Infância contribui com isso aí. Só tenho a agradecer esse momento, e agradecer especial a minha amiga Cláudia, muito carinho, ela sabe que ela mora no meu coração, né? Assim, a gente tem tanta história, a gente passou tanta coisa junto, né? Imagina uma mulher preta, uma mulher branca, uma mulher com mais de 100 quilos, porque eu fiz uma bariátrica, mais de 100 quilos atrás dela, e aí o povo, quando chegava, a doutora Cláudia entrava, e Valdir, ela sempre com o olhar, e ela sempre, como ela disse mesmo, que eu era coordenadora do projeto. Imagine, essas coisas, né? São os troncos, os novos troncos tecnológicos. E, Babá, a gente não precisa ir para os interiores, não, viu? Na cozinha dos condomínios aí, tem muitas escravas. Muitas escravas. Não precisa ir para as fazendas, não. Tenho certeza aí que nos seus vizinhos aí do seu condomínio aí, do condomínio, tem muitas escravas aí, ainda. Muitas escravas ainda. Como eu falei, com preconceito na pessoa. Eu tenho que agradecer, gratidão. Amparo, vamos lá. Também, né, eu tenho que agradecer por essa oportunidade, porque é o seguinte, nós temos que ter também esse espaço para a nossa voz. E dizer aqui a Valdira, não, Babá não, eu sou home de um mundo terreiro do cobre. e Babá é uma pretensão aí de muitos, né, que tem essa pretensão de ser Babá, porque todo mundo acha que é um ditado africano,
só se levanta para ensinar quem teve humildade para sentar para aprender. Isso é um ditado africano, né? Um provérbio. E digo assim que lá na comunidade que eu vivo, é muito forte essa questão do cuidado com a criança. Por exemplo, no Odum, no dia do nascimento do orixá de Manvalva, que é a Irá, ela faz uma festa só para as crianças. Balança, aqueles balancinhos, piscina de bolinha, a comunidade toda contribui e enche a comunidade de criança, não só do terreiro, de todo engenho velho que pode entrar, que brinca e come tudo. Então, ainda isso é bom porque fortalece mais para que você tenha esse cuidado com a criança. E também tem a festa de Ibije, que é uma festa também que lá é diferente, que passa uma corda de um lado a outro, e é voltado também para a criança, tudo voltado para a criança mesmo. E eu digo que é interessante estar aqui, estar compartilhando esse espaço, né? Hoje a gente está falando dessas mídias, mas a gente tratando de um assunto que é do nosso cotidiano, mas que a gente não tem muito espaço para que a gente possa colocar a nossa voz, né? E, Cláudia, eu parabenizo, assim, você sabe que eu tenho, assim, um carinho especial por você ter esse olhar, né? Esse olhar para o mundo, né? E digo assim, poxa, eu fico assim, quando Valdíria fala uma mulher preta, uma mulher branca, mas eu falo dois seres humanos, né? Porque Cláudia, ela tem esse olhar do ser humano, então isso é muito bacana. E eu digo o seguinte, que eu saio daqui enriquecido, sim, com toda a vivência que tenho, mas também com todo o seu depoimento, Valdíria, com toda a mediação de Cláudia também, que a gente sai, com certeza, mais forte, mais firme, e que eu digo o seguinte, estavam aqui meus filhos de vez em quando vindo, Bela ouvindo, ela não fala nada, mas ali ela já captou tudo. Isso é interessante para essa autoafirmação que a gente precisa, né? E a gente parar essa violência simbólica, né? Em que, não, tá tudo bem, meu pretinho, minha nega, não sei o quê. Então a gente precisa também estar vendo essas questões e a gente se relacionar com o ser humano. Eu não quero ver muito essa questão para mim, tem a raça humana. A raça humana. É possível, sim, um ser humano amar o outro, independente de religião, de cor, seja qualquer outro, de opção. É possível um ser humano amar o outro. Então, esses espaços são super importantes. Então, quando você falou antes que veio com a fala do povo cigano, hoje veio a fala também do povo de matriz africana, entendeu? Isso é muito interessante, porque até nós, que às vezes somos considerados minoria, às vezes a gente tem preconceito com o outro. Então é interessante você saber, até porque o cigano não é só isso que diz, não é só essa pecha que ficam dizendo aí. Então, eu agradeço a Exu, o seu orixá da comunicação, e permitir que o tempo todo nós estivéssemos aqui conectados e em momento algum caiu. Agradeço a Ogum, que abra nossos caminhos, e Xangô, que faça justiça por nós todos. Axé. Axé, babá. Então, axé. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. A BSA. Mãe te abençoe, bença. Meu pai abençoe. Agrosimé, Patrícia Matos. Leia, é muito bom. Nessa quarentena, eu indico. Livro maravilhoso. Meu nome é João Aliodele Teixeira Amparo, idade é 7 anos, cidade em que eu moro é Salvador, Bahia. O título do livro é Conto dos Orixás, o autor é Hugo Canuto. Eu gostei dessa história porque ela fala muito sobre os brancos e os negros,
porque alguns orixás maus eram brancos e queriam matar aqueles orixás que não eram brancos, porque eles não gostavam dessa diferença. Acabou tendo guerra, mas no final tudo foi resolvido. Eles venceram essa guerra e todos ficaram felizes. E fim. Oi, meu nome é Dante, eu tenho 11 anos, eu moro em São Paulo e o livro que eu quero indicar é O Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Ficha técnica, música, Luciano Salvador Bahia. Desenho Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central, se seu olhar muda, tudo muda. Fernando Passos, Engenho Novo. Assistente, Luísa Guerra. Produção, José Bittencourt Júnior. Estúdio, Alex Carlyle. Júlia ainda não quase tudo. Júlia já pouquíssimas coisas. Júlia tá chegando no mundo.